desde criança que eu desenhava e pintava. Na escola sempre fui riscando nos cadernos e escolhendo as disciplinas de artes. E depois no 12º escolhi as artes visuais. A minha irmã tinha ido estudar design industrial e quando veio de férias falou que lá na universidade tinha um curso de artes plásticas e que eles tinham lá oficinas e até esses de artes plásticas era dos poucos cursos que até tinham uma sala permanente. A gente podia sempre ir para lá trabalhar fora das aulas. Para mim foi o curso certo. Tínhamos que fazer um exercício de maneira que usássemos as máquinas todas. E para mim, isso foi o paraíso. Queria oficinas e experimentar uma coisinha de tudo. Em criança andei sempre de roda dos meus avós e dos meus tios e eles faziam de tudo e consertavam tudo o que havia para consertar. Ao inventar, o meu avô era uma pessoa muito engenhoca, inventava coisas e o meu tio também é assim. Gosto de desafios, tentar fazer diferentes coisas. Conserto os meus próprios sapatos, tento que eles durem o máximo possível. Eu aprendi isso com os meus avós. E eu lembro-me da minha avó dizer e do irmão dela dizer, no tempo deles a escola tinha mecânica ou eletricidade, carpintaria, canalizador e que as mulheres tinham, que as raparigas também aprendiam costura. Eu absorvi bastante dessas vivências e tento aplicá-las agora, claro, com nova tecnologia, mas com o mesmo espírito de consertar, de reaproveitar materiais, só pelo gosto de aprender a fazer aquilo. Comecei a explorar gravura em vários materiais. Eu até comecei por granito, uns pedaços de granito que também eram descartados. Houve um dia que a minha mãe levou os meus trabalhos para o John Opstal, que ela trabalhava para o John Opstal, e ele disse que nunca tinha visto aquela gravura em madeira, até perguntou como é que era feito e achou que tinha qualidade técnica, e ele até ofereceu, perguntou quanto era para já vir o dinheiro para trás, já os trabalhos já não vinham mais para trás. Depois ele pegou nos trabalhos e mostrou ao José Henrique e a partir daí eles desafiaram-me a experimentar a arte baleeira porque o John Opstal era o scrimshander, mas ele tinha-se reformado. No princípio foi difícil para mim me adaptar, mas agora já tomei o gosto e a prática. Às vezes distorce as imagens, especialmente quando vamos tentar tirar registros, fotografia ou vídeo. Tem que ter um bocadinho de controlo para que de maneira que seja mais perceptível, não distorcer tanto a imagem original. Mas com a prática agora já me sinto bastante à vontade. As minhas peças acabam nas mãos e nas casas, pelo mundo fora, mesmo que eu não saiba. Mas de vez em quando há alguém que me contacta e até tira uma fotografia e manda para mim do meu trabalho lá no seu
no seu cantinho ou na sua coleção. Pontualmente recebo também diretamente alguma encomenda internacional. Não tenho tantas encomendas assim, porque a nível do Scrimshaw não tenho muito material meu. Depois da adolescência comecei a tomar o interesse pela agricultura e fui perguntando e mostrando coisas à minha avó, e ela ia me ensinando aquilo que ela sabia, que ela sempre disse que aprendeu sozinha, não teve professores. Para mim também é satisfatório que as pessoas vejam as outras coisas que eu sei fazer, neste caso, concretamente, da pintura. Desde da concepção dos temas do desenho, dos projetos de desenho, para então a passagem da pintura mural. As pessoas têm apreciado esses projetos que foram feitos e tem muita gente que fica satisfeita de ver, seja visualmente, pelo embelezamento dos espaços, como também pela parte educativa e de preservação. As pessoas da Praia do Norte, de certa maneira, já estão habituadas a preservar e a lutar pela sua identidade e cultura. E, a meu ver, eles têm feito tudo para preservar e registar. Eles têm lançado vários livros, documentários, e agora, mais recentemente, com este projeto que eles me abordaram através da pintura mural, e também quiseram fazer uma ligação com as novas gerações, então desafiaram a fazer um workshop, e tudo isto com a temática da Praia do Norte, da história, do passado, e do presente e do futuro. Mas és artista, ou és artesão, ou és o quê? Ou és agricultor, ou que diabo é que é? Para mim, eu não consigo separar nenhuma. Para mim, todas têm o mesmo patamar. Seja as artes finas, do artesanato. Em Portugal há aquela ideia que o artesanato é inferior. Essa parte, para mim, não me define, porque eu sou uma pessoa que gosta muito da utilidade. Por isso também, mais recentemente, achei a utilidade para fazer arte.